Unidade 3, Globalização e Economia. Aula 8.1 Conteúdo: o comércio e a disputa de mercados. Habilidade: caracterizar e diferenciar as fases do capitalismo através da evolução do comércio e as disputas de mercados. Vamos então para o nosso desafio do dia. No nosso desafio do dia, eu quero que vocês observem a imagem abaixo, tá? Qual a relação entre o planeta Terra, que está ali no meio, né? E o símbolo, né? O cifrão ali. Você já ouviu a expressão vivemos em um país capitalista? Ou você já ouviu o mundo precisa de capital? Creio que em algum momento você já ouviram nessas expressões, porque são expressões comuns, ok? Então, gente, na nossa unidade 3, como eu disse a vocês, vamos estudar sobre a relação entre globalização, vamos entender o conceito, tá? E economia, e vamos falar sobre o capitalismo. E falando em capitalismo, olha só, chuva de dinheiro aqui, né? Porque, gente, que eu, nesse momento, fiquei aqui coberta, né, por tantas notas aí de dólar, justamente para chamar a atenção de vocês, né, chamar a atenção para o conceito de capitalismo. Ah, professor, isso tem a ver então com dinheiro? Sim, nesse sentido, capital é justamente isso aqui, ó, né? Essa quantidade de dinheiro que movimenta o mundo, pessoal, ok? Então, vamos começar a falar sobre o capitalismo? Vamos lá. Mas então, né? O que é o capitalismo, né? Já que eu estou falando tanto sobre capitalismo. É um sistema, gente, econômico, tá? Baseado na legitimidade de bens privados, bens particulares, tá? Com a liberdade do comércio, né, e da indústria de colocar o preço que acharem viável naquele momento, tá? E o principal objetivo do capitalismo é adquirir o lucro. Observem a imagem aí do dólar, como que uma indústria, como que o setor ali terciário do comércio, por exemplo, vai adquirir lucro sem o capital, sem o dinheiro. Não tem como, tá? Então, o capitalismo é um sistema econômico baseado ali nos bens privados, nos bens particulares, né? Onde temos aí indústrias, comércios, né? E o objetivo é a obtenção do lucro, né? Então, quando nós falamos que vivemos em um país capitalista, nós estamos nos referindo, né, a tudo que envolve o dinheiro, a forma como precisamos nos manter, ok? Tudo que precisamos vai envolver o capital. Mas o capitalismo, gente, teve várias fases, tá? Não surgiu e ficou assim do nada, ok? Teve várias fases. Nós vamos estudar sobre cada uma das fases do capitalismo, certo? Então, nós vamos, agora que já sabemos o conceito de capitalismo, nós vamos falar sobre o capitalismo comercial, considerado aí, né, uma das primeiras fases do capitalismo existente, ok? Então, gente, surgimento do capitalismo comercial, como é que ele surgiu, né? Surgiu com o fim do feudalismo. O que foi esse feudalismo, né? Foi um sistema baseado ali na propriedade de terras, tá? Através dos senhores feudais, que dominavam ali grande parte, né, de propriedades privadas, onde o trabalho era
com a terra, tá? Então, após o fim do feudalismo, houve a expansão do capitalismo, principalmente no continente europeu, tá? Ocorreu de maneira desigual. Por quê? Primeiro no continente europeu, porque, né, várias nações europeias foram as pioneiras a fazer a exploração de muitas áreas fora do continente, principalmente no período das grandes navegações, tá? Então, vamos continuar falando sobre o capitalismo comercial para a gente observar a questão dos séculos, ok? Então, falei a vocês que o capitalismo comercial surgiu primeiramente na Europa. Na Europa ocidental, né, a partir aí do século XVIII. Já na parte central e oriental da Europa, já veio, né, surgindo aí no século XX. Avançou no período das grandes navegações. Observem a imagem que tem aí, né? Representa o período das grandes navegações. Mas o que foi esse período das grandes navegações, tá? Foi o momento em que, principalmente, muitas nações europeias começaram ali buscar riquezas em outras áreas, tá? Fazer a exploração. Por que grandes navegações? Porque eles exploravam principalmente o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico era a principal rota marítima, né, para que muitas nações europeias conseguissem, então, fazer a sua exploração em um novo território. Okay? Então, o capitalismo comercial ele é marcado pelo avanço, tá, das grandes navegações, principalmente por nações europeias. Okay? Ainda sobre o capitalismo comercial, tá, nós vamos verificar na próxima cartela que ocorreu quando o acúmulo de capitais, né, passou a ser gerado pela atividade mercantil e comercial. O que seria essa atividade mercantil e comercial? Compra e venda de produtos, ok? Muitas nações europeias continuavam ali expandindo seus territórios, fundando colônias de exploração em regiões descobertas. O que seriam essas colônias de exploração? Lembra que eu falei para vocês que no período das grandes navegações, os europeus, principalmente, buscavam novas rotas marítimas com o objetivo de exploração? Então, era justamente formar colônias com o objetivo de extrair riquezas, ok? Dessa forma, pessoal, as metrópoles europeias criaram o Pacto Colonial, que deu origem ao chamado DIT, Primeira Divisão Internacional do Trabalho. Sobre o Pacto Colonial e sobre esse DIT, tá? Nós vamos verificar uma animação agora com o Curumim para a gente entender melhor. Nações europeias como Portugal, Espanha, Holanda, França e Inglaterra expandiram seus domínios territoriais e fundaram colônias de exploração, exercendo domínio político, econômico e militar sobre as colônias. As metrópoles estabeleceram regras de comércio mundial calcadas na implantação de um pacto colonial que deu origem à Primeira Divisão Internacional do Trabalho, DIT. Vocês sabem o que é pacto colonial? Não? Vou explicar. É um conjunto de regras e leis que as metrópoles impunham às suas colônias para manter o monopólio comercial. Com esse pacto, as colônias eram impedidas de comprar e vender produtos de outras nações, mantendo assim relações comerciais apenas com a sua metrópole. Então, gente, vocês verificaram aí com o Curumim que o pacto colonial, como o nome já dizia, era um acordo feito entre a metrópole e a colônia, né? Onde o objetivo era o seguinte, né? A colônia só poderia comprar, né, produtos das metrópoles. Nada mais fora dessas metrópoles. Então, era um acordo, era um pacto feito entre a metrópole e a colônia, né? Um pacto entre aspas, porque foi algo meio que forçado, ok?
Então, gente, após o surgimento do capitalismo comercial, marcado aí pelas grandes navegações, né, pelo período das grandes navegações, começando inicialmente no continente europeu, né, nós avançamos e vamos entrar na segunda fase do capitalismo, que é o chamado capitalismo industrial. No capitalismo industrial, que se expandiu principalmente no século XVIII, né, ele foi marcado com o surgimento da primeira revolução industrial na Inglaterra. Tá? Essa revolução, por que esse nome revolução? Porque houve uma mudança muito grande, né? Houve aí a expansão na Inglaterra de várias indústrias, tá? Por isso que foi um marco histórico no modo de produção capitalista. Essas indústrias, para conseguirem se manter, precisavam de mão de obra humana. E aí, a partir desse momento, surge o trabalho assalariado. Você trabalha, mas você precisa receber um salário por esse trabalho. O capitalismo industrial ampliou a divisão social do trabalho. O que é a divisão social do trabalho? É a função que cada um vai exercer, né, dentro da indústria. No capitalismo industrial, aumentou a circulação de pessoas, matérias-primas para ir para as indústrias, mercadorias em diferentes lugares do mundo, ok? Só que no capitalismo industrial, esse trabalho assalariado, essa divisão social do trabalho, acontecia ainda de uma forma um pouco complexa, né? Então, para a gente verificar essa complexidade do trabalho na época do capitalismo industrial, nós vamos assistir aí um pequeno vídeo. Attention foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tightener. Nut coming through loose on bench 5. Attention foreman. Nós temos aí a linha de montagem de uma indústria, né? Isso daí é uma cena do filme Tempos Modernos, com Charlie Chaplin, né? Cinema mudo, em preto e branco. Então, observem aí que ele não pode parar, né? Se ele para, o que acontece? O que vai acontecer? Vai parar ali toda a linha de montagem e vai sobrecarregar quem está ali ao seu lado. Então, era um trabalho assalariado, tinha divisão social de trabalho, mas, né, acabou gerando aí muitas críticas em cima dessa fase do capitalismo industrial, ok? Então, isso é apenas um trecho do filme, porque o filme tem mais de 2 horas, né? Então, a gente verifica as características de uma linha de montagem de uma fábrica na época do capitalismo industrial, né? Até conflitos aí apareciam no vídeo, né? Justamente para mostrar que se a linha de montagem parasse, né, dava problema ali com o parceiro ao lado, ok? Ainda sobre o capitalismo industrial, nós vamos ver que foi justamente nessa época que existia o chamado liberalismo econômico, tá? O que foi o liberalismo econômico? Tá? Foi uma doutrina político-econômica que era defendida pela burguesia industrial. Quem era a burguesia industrial, né? Os proprietários das indústrias, os sócios, tá? Seguindo essa lógica, né, existia nessa época a lei, né, da livre concorrência. Foi uma lei elaborada ali por Adam Smith, como vocês observam aí na imagem, né? Nessa lei da oferta e da procura, funciona basicamente da seguinte maneira: quanto mais produtos, né, existem para serem vendidos, o preço diminuirá, né? Porque tem muita concorrência. Mas a partir do momento que esse produto fica escasso, né, o que acontece? O preço aumenta, ok? Então, no liberalismo econômico, né, os proprietários dessas grandes indústrias, eles tinham
domínio sobre essa questão econômica e o Estado não poderia intervir na sua formulação e nem na sua aplicação, tá, das políticas macroeconômicas existentes nas indústrias daquela época. Ok, pessoal? Então, até agora nós já verificamos aí duas fases do capitalismo, né? Desse sistema econômico aí, onde o principal objetivo é obtenção do lucro, porque tudo vai girar em torno do capital, ok? Vimos ali o capitalismo comercial, né? Com a expansão das grandes navegações, e depois vimos o capitalismo industrial, marcado aí pela primeira revolução industrial. Agora nós vamos verificar uma outra fase do capitalismo, já no século XIX, que foi o capitalismo financeiro ou monopolista. Gente, nessa fase do capitalismo, né, do século XIX, o que acontecia? O crescimento acelerado da economia capitalista. Nessa época aí, formavam impérios, ou seja, grandes indústrias, grandes áreas comerciais, o surgimento de bancos, né, de instituições financeiras. Então, se existiam tantos bancos, indústrias e comércio, né, houve ali um aumento acirrado da concorrência. As pessoas podiam escolher, né, aonde comprar, aonde gastar o seu capital. Então, na época do capitalismo financeiro, acontecia o quê? O investimento da produção industrial. Já no século XIX, com as inovações tecnológicas. Claro, se a gente compara século XIX com o século XXI, que é o que estamos hoje, essas inovações tecnológicas ainda possuem muitas diferenças, tá? Mas, nessa época do capitalismo financeiro ou monopolista do século XIX, né, marcado aí por muitas inovações tecnológicas e a expansão de bancos, indústrias e comércio. Gente, foi justamente nessa fase do capitalismo que surgiram aí termos como monopólio e oligopólio, né? Apesar de serem palavras e conceitos, né, parecidos, tem o significado diferente, ok? Então, o que seria aí o monopólio que existia no capitalismo financeiro? Era uma forma de organizar o mercado em que uma empresa controla a oferta de um produto ou de um serviço. Essa empresa que controla tudo, tá? Ela coloca o preço que ela quiser, ela fixa livremente os preços numa forma de obter mais lucros. Já no oligopólio, o conceito é, né, um pouco diferente, porque no oligopólio já envolve aí grupos com poucas empresas, tá? Onde essas empresas controlam a oferta de um produto ou um serviço, por exemplo. Como elas se juntam e controlam, né, o preço desse produto, o que acontece? Elimina a concorrência. Por quê? Porque o preço é o mesmo, então as pessoas não vão perder tempo procurando, ok? Então, nesse período do capitalismo financeiro, existiam aí o monopólio e o oligopólio, ok? Vamos observar uma imagem que representa aí o capitalismo financeiro, tá? Então, à direita de vocês, nós temos aí bancos, né, mais antigos. Não era essa estrutura como existe hoje, eram pequenos, a estrutura era muito menor, né? E na esquerda de vocês, nós temos aí prédios, né, com o símbolo ali do dólar. Por quê? Porque era a moeda que movimentava o capitalismo financeiro nessa época, ok? Foi justamente no período do capitalismo financeiro que surgiu aí, né, que aumentou, né, o estudo relacionado ao keynesianismo, tá? Keynesianismo foi uma doutrina política econômica, tá, feita aí por John Keynes, tá, que era um economista. E com base nesses estudos de John Keynes, né, nesse período, começou então a ter um estudo mais
aprofundado sobre o keynesianismo. Então, vamos verificar aí as características. Então, gente, esse aumento pelo conhecimento da teoria, né, keynesianista, digamos assim, surgiu com a crise de 1929. O que foi essa crise de 1929? Foi uma crise econômica mundial dos Estados Unidos. Por quê? Porque influenciou ali na quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E isso gerou um impacto econômico mundial muito grande. Essa crise de 1929 também era chamada da Grande Depressão, tá? Por que depressão? Queda, tá? Queda na Bolsa de Valores. Isso abalou a economia mundial, tá? Então era preciso buscar estratégias para ter crescimento e emprego para que movimentasse a economia novamente. Aí o que aconteceu? Intervenção estatal da economia. Intervenção estatal é o quê? A questão da interferência do Estado na economia. O Estado precisava, então, encontrar estratégias para tirar o país, no caso, Estados Unidos, né, e os outros que acabaram sendo influenciados pela grande crise de 1929. Ok? Então, o que surgiu? Surgiu o New Deal, traduzindo aí no português o novo acordo, tá? Esse novo acordo, ele consistia em práticas, tá? Para conseguir fazer com que a economia estadunidense se reestabelecesse novamente. Então, como começaram a fazer isso? Através das construções de obras públicas, porque precisaria de alguém para fazer essas construções, então paga-se por isso, ok? E o estímulo à produção ao consumo, compras, né? Consumir. Isso também envolve um pouco do que nós vimos na unidade 2, o modelo consumista, tá? Então, após essa crise de 1929, né, a estratégia do chamado New Deal, novo acordo, era fazer movimentar novamente a economia do país por meio ali da geração de empregos e do incentivo ao consumo. Nós temos uma imagem que representa aí a crise econômica de 1929, né, que foi um marco ali para essa fase do capitalismo financeiro, ok? Então, gente, até o presente momento já falamos aí sobre o capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro e agora nós vamos para a fase do capitalismo informacional. O capitalismo informacional, gente, surge aí no século XX, é marcado pelos avanços técnicos e científicos, ou seja, as pesquisas, as novas tecnologias, tá? Isso tudo é marcado pela chamada Terceira Revolução Industrial. Essa Terceira Revolução Industrial, seu nome oficial é Revolução Técnico-Científica Informacional. Por que técnico-científica informacional? Porque engloba ali os conhecimentos científicos, a questão das informações e da tecnologia, tá? Foi justamente nesse período do capitalismo informacional que houve aí a expansão de atividades como as telecomunicações, tá? A microeletrônica e a informática. Esses três setores, a partir do século XX, na fase ali do capitalismo informacional, foram setores que se expandiram bastante, ok? No capitalismo informacional do século XX, também houve uma intensa movimentação do capital financeiro, ou seja, do dinheiro, ok? Então, o capitalismo informacional, se a gente for parar para analisar, ainda é a atual fase, já que é marcado pela Terceira Revolução Industrial, que é justamente ainda a revolução que nós vivemos no presente momento, ok? Então, vamos observar imagens sobre o capitalismo informacional. À direita de vocês, olha só, nós temos aí a robótica. A robótica é um ramo muito desenvolvido, tá? Principalmente
nos países considerados desenvolvidos. Japão, né? No Japão, nós temos aí já várias indústrias, várias empresas que já trabalham somente com a robótica, né? Ou seja, substituiu aí a mão de obra humana. Okay? Então, no Japão, nós temos aí vários exemplos de robôs que detectam possíveis abalos, né? Tremores, robôs aí que são feitos para trabalhar em evento, para dar as boas-vindas, né? Como se fosse uma recepcionista, né? Nós temos robô para trabalhar ali na parte de informação, ok? Na imagem do meio, nós temos aí a informática, que muito vem se desenvolvendo desde o início do século XX. E, na última imagem, nós temos a microeletrônica, um setor também que se expande. Um exemplo sobre a microeletrônica, nós temos ali, nos Estados Unidos, o Vale do Silício. Tá? No Vale do Silício, nós temos grandes indústrias e grandes áreas de pesquisas, tá? Sobre a microeletrônica, certo? Justamente no período do capitalismo informacional, tá? Nós vamos estudar e vamos verificar que o neoliberalismo também marcou essa fase do capitalismo, tá? Por quê? O que seria esse neoliberalismo? Um novo liberalismo, ou seja, o Estado diminuía o seu poder de intervenção na economia a partir da década de 1970. No neoliberalismo, entendia-se que a função do Estado era apenas dar condições, tá? Para que essa questão do capitalismo pudesse ocorrer, tá? Então, no neoliberalismo, nós temos aí o chamado liberalismo econômico mais o capitalismo moderno. Isso gerava o quê? Redução de barreiras alfandegárias, ou seja, taxas, né? A questão dos impostos pagos aí pela entrada em mercadoria de produtos em vários países. Essa redução de taxas e impostos, tá, gerava um fluxo maior de mercadorias a nível mundial, porque elas entravam e saíam com uma facilidade maior e melhor, sem ter tantas barreiras alfandegárias. Tá? No neoliberalismo, houve a expansão das corporações ou empresas multinacionais. Então, no neoliberalismo, houve essa expansão das multinacionais e das transnacionais. Em algum momento, vocês já devem ter escutado multinacional e transnacional. Mas tem alguma diferença? Multinacional e transnacional? Tem uma pequena diferença que nós vamos verificar. Então, gente, as multinacionais são empresas que têm filiais em vários países do mundo, comandadas a partir de uma sede situada no seu país de origem. Então, numa multinacional, por exemplo, tá? É uma multinacional francesa. Então, a sua matriz, né, a sua empresa padrão se localiza na França e as suas filiais são espalhadas aí pelo mundo. Só que essas filiais vão ser comandadas a partir da matriz, que está lá na França, por exemplo. Já nas transnacionais, esse conceito muda um pouco. Por quê? Porque nas transnacionais são empresas cujas filiais não seguem as diretrizes da matriz, tá? Porque possuem interesses próprios e, às vezes, esses interesses conflitam com os dos países no qual se originaram, ok? Então, gente, sobre as multinacionais e as transnacionais, nós vamos verificar agora um mapa que ele vai mostrar para a gente as marcas, né? As empresas aí mais valiosas no mundo em 2017. Então, nesse mapa, nós temos aí, né, as cores azul, tá? Escuro, na verdade, o azul escuro ele vai indicar a maior força que essa marca exercia em 2017, tá? Então, vamos observar, vamos procurar exemplo aí no mapa, tá? Olha só, Google nos Estados Unidos.
Google nos Estados Unidos, nós temos aí um azul escuro, significando, em média, nessa produção de 109,5 milhões de dólares, ok? No azul mais claro, nós temos outras marcas, né, que vocês devem conhecer. Então, voltando aqui para o tom mais escuro, o Google, tá? Nos Estados Unidos, o índice de força, né, maior em 2017. Diminuindo um pouco essa força, nós temos ainda num tom de azul indústrias ou marcas, né, como a Samsung, a Toyota, que vocês já devem ter verificado, né, a própria Nestlé, né, que aí envolve a questão do ramo alimentício, Shell, né, e entre outros. E aí varia, né, essas duas cores, né, o vermelho e esse outro tom meio rosado, né? Então nós temos aí, ó, entre 70% e 80% de índice de força. Santander, né, que é um banco, ok? Então aqui nós temos, claro, a gente não consegue verificar aí todos os países, mas a gente observa em algumas áreas, tá? Essas marcas mais valiosas, ok, pessoal? Então, gente, sobre as transnacionais e as multinacionais, como eu falei a vocês, existe, né, a diferença. Então, espero que vocês tenham gostado.